Acho que agora as pessoas estão entrando, não é? Nós já temos 17 pessoas na sala. Boa noite para todos que estão chegando. Estou esperando aqui a hora para a gente começar. A gente vai aguardar uns 5 minutinhos. Boa noite, Rogério. Boa noite, Thiago. O pessoal está dando boa noite no chat. Boa noite, Sueli. Sejam bem-vindos. Isso, boa noite, Rogério, Márcia. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Roseli. Aline, estamos com a sala já só subindo o número de participantes. Essa mesa está, assim, bem esperada, não é? Eu gostaria de participar da sala A. Quem é que faz o direcionamento? Já é feito agora? Já. Vou pedir aqui para as meninas te direcionarem, tá bom? Obrigada. Roseli, a sala A é essa sala que você já está. Somente será direcionado quem for para a sala B, tá bem? Ok, obrigada. De nada. E aí, gatino, tudo bem aí? Tudo tranquilo aqui, um inverno chuvoso, frio. Acho que hoje foi o dia mais frio do ano aqui. Então vocês três estão com a cabeça fresquinha, porque vocês estão os três no frio. Os dois já narraram aí que estão com uma temperatura bem baixa. Bem baixa mesmo. Aqui tem muitos lugares que nevou nos últimos 5 dias aqui em Portugal, tá puxado. A gente está curtindo um calorzinho aqui. Mas que também promete só aumentar, né? Então... Estando com a casa aquecida, tá tudo certo. Letícia disse que a casa dela está um pouquinho fria ainda, mas... Acho que nós temos 31 pessoas. Vou esperar só o feedback aqui, se a gente já pode começar, tá bom? Tá bem.
Bom, boa noite a todos. Nós vamos começar a nossa mesa. Eu me sinto muito honrada em estar aqui com todos vocês, confraternizando com todos que estão participando e principalmente com os 3 colegas que estão aqui, que vão falar um pouquinho da sua experiência. 20º Encontro Nacional de Pesquisa em Musicoterapia na Sala A, pesquisadores brasileiros fora do Brasil. Puxa vida, hein? Que bom que eu vivi para ver isso. Depois de tantos anos na musicoterapia, eu posso, assim, festejar a presença de colegas brasileiros, compartilhando um pouquinho do que a gente faz de musicoterapia e aprendendo lá fora. Então, incrível. A gente vai abrir essa sala com o nosso colega Edinaldo Santos. Ele é doutorando em psicologia na Espanha, mestre em musicoterapia na Espanha, especialista em musicoterapia organizacional e hospitalar, bacharel em instrumentos de percussão e licenciatura plena em música. Professor convidado da Universidade Sagrado Coração de Jesus, palestrante em congressos nacionais e internacionais. Autor de publicações nacionais e internacionais, incluindo livros, capítulos de livros, traduções e artigos científicos da Associação Valenciana de Musicoterapia e do Grupo Neuroética da Universidade Federal de São Paulo. É membro do Comitê Científico da Associação Valenciana e músico de orquestra, banda sinfônica, coral, big band no Brasil e na Europa desde 2008. Atualmente se dedica à musicoterapia preventiva e organizacional, desenvolvimento de pesquisas científicas, formação online e consultoria nas áreas de gestão empresarial para novos empreendedores e supervisão em musicoterapia. Então, o Edinaldo vai falar um pouco da sua experiência e a gente pode fazer as perguntas no chat. Tem um link, 2 links, um para você responder, colocar suas perguntas e o outro para você responder a sua lista de presenças. Então, boa noite a todos e vamos ouvir o Edinaldo. Olá a todos, boa noite. Primeiramente, é um prazer enorme estar participando desse congresso, que faz mais ou menos uns 6 anos. Tive a oportunidade de participar pela primeira vez, apresentando um trabalho meu em Belo Horizonte, que foi muito bem em congresso, foi muito bem recebido, e foi uns dias de muita aprendizagem com o grande musicoterapeuta. E é uma honra ter sido convidado para estar participando aqui agora e contar um pouco da minha experiência, contar um pouco das coisas que tenho vivido aqui. Quando recebi o convite e vi o tema, né, do que eu tinha que falar, a primeira coisa que me veio foi que as perguntas que sempre me fazem, né, desde que saí do Brasil para fazer meus estudos aqui na Espanha, eu tenho recebido de vários colegas e de pessoas que não conheço mensagens no Facebook, e-mails perguntando do processo, perguntando como que é viver, as dificuldades, né? Como é viver fora do Brasil, estudar fora do Brasil. Então, na verdade, vou estar fazendo um resumo sobre isso, trazendo um pouco dessas perguntas, até para aquelas pessoas que querem, né, têm esse desejo de estudar fora do Brasil e às vezes se encontra assim um pouco perdido de como fazer, do que fazer. Então, vou estar abordando um pouco sobre isso. Posso já compartilhar a tela, Simone?
Já antes de começar, quero pedir desculpa pelo meu português um pouco enrolado, porque já faz 3 anos que eu estou morando na Espanha e falo espanhol todo dia, praticamente, e inglês e português tenho falado só com minha família, com alguns amigos íntimos, então meu português está um pouco já portuguesanhado. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é encontrar uma universidade, que creio que é um ponto fundamental de que, para quem quer estudar fora, quer fazer um mestrado, um doutorado, é importante buscar uma universidade que tenha um plano de estudo de acordo com aquilo que você quer estudar, né, que esteja relacionado ao seu estudo, e não apenas visar em fazer um mestrado ou um doutorado, porque recebi de muitos companheiros isso, eu quero estudar fora, mas o que quer estudar? Eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, né? E o legal é você procurar um mestrado, um doutorado que tenha uma linha de pesquisa, que tenha experiência de desenvolver essa pesquisa que você quer fazer, que tenha professores com o conhecimento que você deseja. Analisar também o seu objetivo, porque tem universidades que na grade curricular você, além de desenvolver a pesquisa, você tem que dar aula, né? Outras não, é obrigatório, então depende um pouco de cada universidade. Então, assim, eu tenho colegas que me perguntaram isso, que eles não querem dar aula, querem se dedicar apenas à pesquisa. Então, claro, uma universidade onde na grade curricular é obrigatório você dar aula, não é interessante. Outra coisa relacionada ao encontrar a universidade também está o país que você quer estudar, né? Para poder verificar essa questão do idioma que é necessário falar, das provas de ingresso, porque cada universidade tem um processo diferente, cada professor tem um processo diferente também. Outro ponto relacionado a isso é, como falei anteriormente, é a linha de pesquisa, né? Então, se você quer fazer uma pesquisa na área de neurociência, mas se inscreve num programa de sociologia, será um pouco difícil, né? Você conseguir desenvolver essa pesquisa. Você pode ser aceito, como tem colegas que foram aceitos, mas tem uma dificuldade com a questão do apoio, né, da própria universidade, tem uma dificuldade com o apoio dos próprios tutores de conhecimento específico. Então, acredito que o primeiro ponto quando você está desejando sair do Brasil para estudar uma universidade em outro país, é buscar bem analisar as universidades que têm a grade curricular que oferecem, né? Também os professores que tem nessa universidade, a experiência, as publicações que são feitas nessa universidade, se estão relacionadas com o que você tem interesse de estudar, está relacionado com a pesquisa que você quer desenvolver, para que você possa ter realmente um maior proveito desse tempo, porque, claro, você necessita abrir mão de tudo, né? Você vai estar abrindo mão da sua família, dos seus amigos, de tudo que você está vivendo no Brasil, para estar em outro país por um determinado tempo, dedicando à pesquisa que você quer fazer, né? Então, nesse ponto é um ponto que eu realmente procurei as universidades, mas também não levei muito em consideração isso. Então, acredito que sim, é importante você estar buscando bem bastante informações, conversar com pessoas que já estão estudando na sua universidade, enviar e-mail para os professores, normalmente eles respondem bem, para ver se realmente o conteúdo da universidade se está de acordo com o que você quer estudar, com o que você quer desenvolver, né, com a pesquisa que você quer fazer, frisando sempre isso, né, que você vai estar dedicando o tempo da sua vida, deixando tudo para estar dedicando a sua pesquisa. Outro ponto é o idioma. Não só a questão do idioma falado, né, do país que você escolhe ir, que realmente exige um certo nível para você fazer. Algumas universidades exigem um nível alto, outras um nível mais mediano. Mas não só o idioma falado, mas também a questão de você entender o outro idioma que não está relacionado ao país. Então, no meu caso, eu estava na Unifesp,
aí no Brasil, fazendo meu probatório no curso de neurociência. E quando eu ia na biblioteca, você encontra a maioria dos livros em português, tem livros de outros idiomas, né? Mas aqui nas universidades, quando você entra na biblioteca, você tem livros em todos os idiomas, né? Tem diferentes idiomas, não só apenas o idioma do país, mas também você tem bastante livros de outros idiomas. Os próprios professores te passam artigos para você ler, para você revisar, que está em outro idioma. Então, era comum, eu tive, por exemplo, classe em espanhol, mas o professor estava trazendo artigos em francês, né? Outra classe que era impartida em inglês e o professor trazia artigos e referências em alemão. Então, claro, você não tem que dominar tanto o idioma assim, mas está aberto a buscar, aprender um pouco mais, entender alguma coisa a mais, está aberto a usar o tradutor. Hoje está um pouco mais fácil, que o próprio Google Tradutor a gente consegue traduzir através de foto, né? Ajuda bastante. Mas saber que é isso, que além do idioma que você tem que falar no país que você escolhe, você tem que estar aberto a essa pluralidade, essa questão de interagir com outros idiomas, né? Porque muitas vezes eu tive companheiros que reclamavam muito, que não, como que eu vou ler um artigo que está em francês? Se eu falo espanhol, se eu falo inglês, mas francês não, né? Então, já havia alguns conflitos em sala de aula entre alunos e professores nesses aspectos do idioma, que é importante, né? Você está lendo isso porque tem muitas coisas que são específicas que estão sendo desenvolvidas em outro país que a gente não tem nem noção, né? Ainda que, claro, a maioria das publicações são escritas em inglês, né? Tem alguns países que não, ou até mesmo, por exemplo, um caso bem comum que me passou, que na Espanha tem o espanhol, que é o idioma nacional, mas diferentes regiões falam diferentes idiomas. Então, por exemplo, eu estudo em Valência tem o valenciano. Assim que a maioria dos e-mails que eu recebo da universidade está em valenciano, não está em espanhol, né? Então, para poder entender os e-mails da universidade, para poder entender algumas apresentações que é feita no curso, eu tive que fazer 1 ano de valenciano, né? Para poder estar entendendo. Eu estava fazendo uma pesquisa, uma revisão, e me deparei com alguns artigos da Universidade de Barcelona. E em Barcelona se escreve muito em catalão. É um pouco parecido, sim, com o espanhol. É bastante parecido com o valenciano, mas está em catalão, né? Então, assim, você precisa daquele artigo, você precisa ler aquilo. Então, é um esforço a mais, né? Esforço a mais que, claro, quando você tem que ler um idioma que você já tem um pouco de conhecimento. Por exemplo, eu estava estudando em espanhol, então entendo um pouco melhor. Mas quando você tem que ler catalão, então um artigo que você ia ler em 30 minutos, você passa 1 hora ou mais para traduzir, né? Então você tem que ver que são umas certas dificuldades que você pode estar encontrando quando estuda numa universidade em outro país, né? No Brasil, mesmo com os cursos que eu fiz na USP ou na Unifesp, a maioria dos artigos, a maioria das coisas que lia estava em português, alguns em inglês, mas aqui eu tive isso de bastante coisa em espanhol, sim, mas outras em catalão, em valenciano. Eu tive um professor que dava todos os artigos em francês, outros em alemão e por aí vai. Então, saber que isso acaba te necessitando muito tempo e muita energia, né, durante o seu período de doutorado ou de mestrado, que passa rápido, né? Eu estou aqui 3 anos e para mim parece que faz 3 meses. Então, essa questão do idioma é algo que você tem que não só dominar, mas tem que já ter esse conhecimento que está aberto, que é uma das dificuldades que você encontra, né? A vantagem é que você acaba acessando muito conteúdo que pouca gente tem, né? Eu tive a sorte de ver artigos que, quando eu falo com outros colegas, mesmo musicoterapeutas aqui, que não conhecem, nunca vi falar, e artigos bem escritos, artigo bem desenvolvido, mas isso está em um idioma que pouca gente se dá o trabalho de ler, né? Então também é uma coisa que é bem interessante.
Outro ponto é os aspectos culturais. Aí já, tanto para nos primeiros meses, né, de quando você chega no país, que você nota que tudo que muita coisa é diferente, né, de sua forma de ser, diferente do Brasil, na forma de cultura. Então, por exemplo, eu tinha o costume, estava dando aula em escola no Brasil, tinha muitos pacientes também, então todos os dias recebia um monte de abraço, né? E aqui na Espanha, você só abraça quem é amigo ou uma pessoa mais íntima. Mesmo os alunos, mesmo as crianças pequenas, assim, não tem tanto esse costume de abraçar. Então, se você abraça, a pessoa reaciona um pouco, né, diferente, um pouco raro, como diz aqui. E também outra questão do aspecto cultural que também me pegou muito trabalhando é não conhecer as músicas. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com crianças, claro, primeiro, quando você está no Brasil, você sabe as músicas que se canta de criança, pelo menos a maioria. Então aqui eu não sabia o que se cantava quando criança, né? Você sabe o que está na moda, mas você não sabe as canções realmente mais tradicionais, né? Como as canções de niná, as canções que os pais cantam. Então aí você tem que também estar estudando bastante, estar fazendo essa pesquisa. E aí se você trabalha com outro grupo igual, né? Você trabalha com adulto, você não tem uma referência tão fácil como a gente tem no Brasil, né? Porque a gente cresce com a música e cresce já conhecendo a cultura. Então, quando você está em outro país, tem essa questão cultural de você ter que buscar novas canções, novos ritmos, né? Então, eu comecei aqui tocando um pouco do ritmo flamenco, porque foi uma das primeiras coisas que eu tive que aprender aqui. Fiz um trabalho com o pessoal cigano, né, que chama aqui gitano, e que toca muita música flamenca, tal. Então você tem que aprender que como que você vai fazer um trabalho de musicoterapia e você não tenha as músicas básicas, né, do repertório deles, o ISO sonoro básico, né. Outra coisa que me deparei aqui com o aspecto cultural na sessão de musicoterapia, no trabalho com musicoterapia, é a grande diferença que tem muitos países, né? No Brasil, ainda que a gente tem muitos estrangeiros, difícil, eu não tive, pelo menos tive bastante trabalho no Brasil, mas não tive esse contato de ter grupos muito mistos, né? Às vezes você tem um ou outro misto, mas alguns trabalhos em grupo que eu tenho feito na Espanha, você tem num grupo de 8, 10 pessoas, você tem uma pessoa que é dos Estados Unidos, você tem uma pessoa que é espanhol, mas você tem outra pessoa que é espanhol, mas de uma outra parte totalmente diferente da Espanha, que tem uns costumes totalmente diferentes. Você tem pessoas de Itália, da França, que está aqui perto também, de Portugal. Então, quando você vai fazer esse trabalho em grupo também, é necessário essa pesquisa nessas diferentes músicas de vários países, como trabalhar com pessoas de vários países, né? Mesmo trabalho com criança, que eu estava atendendo, tinha crianças que eram, o pai era espanhol, a mãe é russa e a criança nasceu em Valência. Então, a criança fala espanhol, a criança de 5 anos de idade, falava espanhol, falava um pouco de russo para se comunicar com a mãe, falava o valenciano que aprende na escola e o inglês também que aprende na escola. E às vezes, quando essa criança de 5 anos vai falar, ele mistura os 4 idiomas, né? E para você entender, é um desafio também, né? Você entender essa mistura dos 4 idiomas. Ou também, né, na questão do idioma, voltando, palavras que são culturais, como a gente chama como em português, os, os dialetos, não, as palavras informais que a gente usa, né? Então, também, ainda que você estuda o idioma na escola, tem muita palavra que você não aprende. As palavras usadas no dia a dia, né? Muita palavra você não escuta. Então, você escuta a criança falando uma coisa e você, tá, o que que é isso? Né? Porque é uma palavra mais da rua, a palavra que você fala em casa. Então, esse aspecto cultural também me deparei aqui, foi uma coisa que tive que trabalhar bastante. No entanto, aprendi muito, né? Porque, claro, tudo isso te enriquece muito. Aí no Brasil, ainda que eu tocasse em orquestra, tocasse em big band, tinha um repertório um pouco mais aberto, mas aqui, tendo isso de
fazer uma sessão e ter pessoas de Itália, você vou ter que voltar para casa e buscar canções italianas, e depois na outra semana aparece um paciente que é francês e você tem que buscar a música francesa, e no outro dia uma pessoa que vem do norte da Espanha, que você tem que buscar as músicas de lá, porque no norte da Espanha, além do espanhol, fala basco, né? Então, você tem que buscar uma canção de Niná, por exemplo, que é cantado, que a avó da criança aí do País Basco canta para ela em basco. Então, sabe, te enriquece muito musicalmente, te enriquece muito como musicoterapeuta, como pessoa, né? Essa questão de você ter contato com música de diferentes partes é algo bem, bem interessante e, claro, é um desafio, né? E é outra coisa que também toma bastante do seu tempo, e aí você tem que sempre somar todo esse tempo junto com a tese de mestrado que você tem que escrever, né? E os artigos que você tem que publicar, e os congressos que você tem que participar. Edinaldo, Sim, a questão tempo é um problema em todos os lugares, inclusive sim. aqui. Então, E a já está gente... acabando. Ótimo. 2 minutos só. É o último slide. E, E para mim, uma das coisas melhores que tem aqui de você estar em outro país, principalmente aqui na Europa, é o networking. Você, por ter esse contato com vários estrangeiros, você tem uma certa facilidade para entrar em contato com referentes de outras áreas, né? Então, por exemplo, uma coisa que me marcou muito, foi um dia que eu estava na universidade e estava aí um professor da Universidade de Boston, que tinha sido convidado para um evento, ele estava aí para a universidade e tomamos um café junto, né? E o cara, ele é referente em desenho de pesquisas, e tomei um café com ele, só eu e ele na cantina, e o cara me deu uma aula, assim, excelente sobre desenho de pesquisa, de como melhorar o desenho da minha pesquisa, sabe? Então, esse acesso. Outra vez eu tinha dúvida sobre uma análise de cortisol, e a minha tutora ligou para os Estados Unidos, que tem um amigo dela que está trabalhando com a mesma coisa, sabe? E aí falei com ele e me ajudou. Então, o network é bem legal por isso, porque você tem contato com muita gente de vários países, você tem mais facilidade de poder também ir visitar. Por exemplo, tive a oportunidade de ir na Polônia para poder ver alguns trabalhos, poder conversar com alguns pesquisadores de lá. Agora estou na Alemanha, já faz 4 meses que estou na Alemanha, estou fazendo um trabalho aqui, e também estou tendo contato com vários pesquisadores aqui. Então, essa questão do networking é bem importante, tanto para você como pessoalmente, como para a sua pesquisa, para o seu trabalho, né? E, para finalizar, nessa questão do networking também é bem interessante que no Brasil a gente sempre tem uma vida muito corrida, né? A gente tem pouco tempo para tudo por causa da distância. Você, para sair da sua casa até chegar na clínica, você tarda no mínimo 1 hora, dependendo de onde você está, sabe, 1 hora e meia. Então, todo mundo tem a vida muito corrida. Aqui na Europa, as pessoas têm a vida corrida, mas tem uma certa mais flexibilidade, né? Tem mais tempo. Então, aqui eu consegui ter mais acesso de sentar com professores, mesmo que não meus professores de outras universidades, pesquisadores, de poder sentar e isso tomar um café, sabe? Coisa que no Brasil tentava com muitos professores e a gente não consegue, né? Até mesmo meus alunos no Brasil não conseguia ter esse tempo comigo, né? Meus alunos de universidade, de sentar comigo porque a gente está sempre correndo. Então, legal aqui que você tem um certo tempo para poder conversar, um certo tempo para poder ter o contato, né? E esse network de ter os países também muito próximo facilita bastante, de você poder viajar de um país ao outro, de você conhecer uma universidade ou outra, você ver a pesquisa sendo realizada no outro. Então, para mim, também é um ponto enriquecedor na hora de você estar fazendo sua pesquisa fora do Brasil. E nada mais. Não te escuto. Simone, não te escuto. Ótimo, obrigada, Edinaldo. Obrigada pela palestra, muito, muito interessante. A gente agora vai continuar, e lembrando as pessoas que quiserem fazer perguntas, para enviar as perguntas para o chat, tem um formulário que a gente vai direcionar essas perguntas ao final das 3 explanações dos professores, tá bom? Agora a gente vai ouvir o Gustavo Gatino, professor assistente da Universidade de Aalborg, na Dinamarca,
docente nos cursos de bacharelado, mestrado e doutorado em musicoterapia nesta mesma universidade, professor dos cursos de mestrado e musicoterapia na Universidade Católica de Valência, Espanha, Universidade de Barcelona, Espanha, e Instituto de Música e Arte e Processos Vitória Gastines, na Espanha. Membro do Consórcio Internacional de Avaliação em Musicoterapia, INTAC, coordenador do Instituto Ibero-Americano Musicocêntrico de Musicoterapia e Autismo e musicoterapeuta acreditado pela Associação Portuguesa de Musicoterapia. Então, boa noite, Gustavo. Estamos todos honrados com a sua presença e esperamos que, assim, ao final, a gente tenha uma linda discussão sobre todos esses temas. Seja bem-vindo e vamos ouvir. Boa noite a todos. É uma honra para mim fazer parte dessa mesa com queridos colegas, com Edinaldo, com Letícia, e principalmente pela mediação da Simone Tiburcio. Aqui acho que eu nunca tive a oportunidade de falar isso publicamente, mas ela foi uma das minhas primeiras professoras que eu tive na graduação de musicoterapia. Então, a mim muito me honra ter a oportunidade de ter uma mesa, o qual está sendo coordenada por ela. Agradecer demais ao convite da associação por poder estar aqui em mais um Empente. Muito feliz de poder compartilhar e que bom que a tecnologia nos permite que seja possível compartilhar informações com tantas pessoas. Dizer da minha parte que eu quero, ao longo desses 20 minutos, compartilhar um pouco do que eu estou realizando nesse momento na Universidade de Aalborg. E também, no fim da minha apresentação, eu quero fazer algumas reflexões com vocês, obviamente, dentro desse tempo. Deixo aqui o link para quem quiser baixar os slides que eu estou apresentando aqui. Vocês podem fazer o download através desse link, vai ter no canto direito ali uma barrinha. Então, os slides que eu vou apresentar aqui vão ficar com vocês. Então, sintam-se à vontade para utilizar esses slides. Eu vou colocar aqui a minha tela. Vamos lá. Pronto. Então, aqui o nome da minha apresentação, compartilhando experiências de pesquisa em musicoterapia na Universidade de Aalborg, na Dinamarca. Bom, dizer para vocês que o meu objetivo é apresentar um pouco das pesquisas que eu tenho desenvolvido na Universidade de Aalborg, dentro do grupo de pesquisa em musicoterapia que a gente tem na universidade, né, que a gente chama na nossa universidade de grupo de conhecimento. Esse grupo ele é formado, então, pela coordenadora, pela Stine Jacobsen, Hanna Meta-Rida, por mim, por Inge Pedersen, por Bolette Beck, Charlotte Lindvang, Nils Hannibal e Ulla Holk. Então, na nossa universidade, nós temos curso de graduação, de mestrado e de doutorado em musicoterapia. Os cursos de bacharelado e mestrado são em dinamarquês, são totalmente gratuitos, e o curso de doutorado, ele agora está numa fase de transição que ou o aluno entra, né, com um projeto financiado e obviamente não paga nada para fazer o doutorado, ou o aluno vai ter que pagar uma pequena mensalidade, né? Então, para quem tiver interesse, depois eu deixo o link do nosso programa de doutorado, que ele tem essa característica única, né, de ter uma semana de aula em abril e uma semana em novembro, né, que permite que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo possa fazer parte do nosso programa de doutorado, que, aliás, também é possível se inscrever como aluno especial do nosso curso de doutorado e ficar uma semana conosco lá, participando das defesas, das discussões, e, inclusive, a pessoa pode apresentar trabalho, o que é algo muito interessante. Dizer para vocês que, nesse momento, o nosso grupo de pesquisa está focado principalmente nos temas de musicoterapia e demência, musicoterapia e saúde mental, musicoterapia e famílias, musicoterapia e autismo e musicoterapia e avaliação. Mas o nosso grande carro-chefe é a musicoterapia e demência, porque essa é a forma que nós encontramos da Dinamarca para convencer de uma forma mais direta o governo dinamarquês a regulamentar a profissão do musicoterapeuta. Bom, então eu organizei em pesquisas concluídas, pesquisas em andamento e pesquisas que vão ser iniciadas no ano de 2021. Nas pesquisas concluídas, eu quero compartilhar com vocês uma pesquisa de uma aluna que fez o seu mestrado no Peru. Quero compartilhar um trabalho realizado juntando, né, a parte de arte-terapia com DIM
e também do livro que eu acabei de escrever sobre fundamentos de avaliação em musicoterapia. Então, começando com o projeto de mestrado da aluna Sara Hylander, ela é finlandesa, mas nasceu na parte sueca da Finlândia, então ela fala finlandês, fala sueco, ela fala dinamarquês, fala inglês e foi fazer o estágio dela no Peru sem saber falar espanhol, então ficou lá, aprendeu. Então, o mestrado dela é uma jornada qualitativa descrevendo, primeiro, quais são os temas principais que surgiram dos pais e dos pacientes atendidos em musicoterapia dentro do ambulatório oncológico, quais foram esses conteúdos, e também ela realizou um estudo heurístico explicando como que foi a experiência dela com toda essa bagagem cultural chegar num país onde ela não dominava nenhum idioma. Então, ela já tem os 2 trabalhos praticamente aprovados e vão ser publicados no ano que vem. Esse outro trabalho que eu apresento aqui, com certeza foi uma das experiências mais assim distintas que eu já tive em relação à pesquisa, que foi ajudar na validação e também nas evidências de confiabilidade de um método específico para analisar as figuras, os desenhos que os pacientes fazem nas sessões de DIM, né? Especificamente de um tipo, né, do DIM, que é caracterizado pela psicoterapia, mas muito baseado também numa vertente da arte-terapia, que é muito comum na Suécia. Então, foi feita toda uma análise dessas figuras para desenvolver um método que arte-terapeutas podem colaborar com musicoterapeutas para tentar entender o que afinal, esses pacientes desenham nas sessões de musicoterapia. Então, esse foi um trabalho de doutorado da arte-terapeuta Anna Gerg, que é também uma arte-terapeuta que trabalha em colaboração com a Margareta Varga, que é uma das principais musicoterapeutas no âmbito do DIM. Então, foi especificamente uma validação e uma análise de concordância do quanto que os avaliadores descreveram da mesma forma as figuras, o que é importante, porque em musicoterapia nós também temos condições de analisar figuras e que é preciso também escalas e todo um estudo para entender essas figuras. Então, um instrumento bem interessante nessa área. E a pesquisa que eu concluí agora mesmo, né, em novembro, início agora de dezembro, foi o livro, né, Fundamentos de Avaliação em Musicoterapia, que é um e-book gratuito que vai ser disponibilizado em vários idiomas. Já vai ser disponibilizado, em português nesse mês de dezembro, né? Vocês vão ficar sabendo, eu vou contactar as associações também por meio de Instagram e Facebook. E esse foi um livro inspirado, né, em toda a parte de pesquisa que eu tenho realizado na área de avaliação e também na área de ensino, como professor da área de avaliação já por mais de 5, 6 anos. Então, eu fico muito feliz que esse vai ser um livro gratuito, né, que eu sei do quanto é difícil para as pessoas para ter a aquisição de um livro, poder comprar um livro. Então, a ideia é disponibilizar esse e-book gratuito. A versão em português tem o prefácio escrito pelo meu querido colega Gustavo Andrade de Araújo. Bom, para 2021, o livro vai ser traduzido em inglês, espanhol, italiano, alemão, francês, húngaro, coreano, croata, turco e árabe. E ainda faltam algumas línguas que eu estou vendo se eu consigo gente para traduzir. Então, muito feliz com essa possibilidade. Dizer que esse livro ele é composto por 3 grandes pesquisas. Uma pesquisa documental de análise dos currículos, análise das plataformas de ensino e de supervisão em musicoterapia na área de avaliação. Uma scoping review para revisar todas as publicações de musicoterapia e avaliação de 1965 até setembro de 2020. E também uma pesquisa teórica para conceituar, né, acho que esse é o termo em português, eu também agora já me atrapalho na língua, os temas dentro de avaliação e criar todo um corpo de definição que a gente ainda não tem em musicoterapia, né? Então, inspirado nos estudos de serviço social, psicologia, educação, terapia ocupacional e fisioterapia, elaborar um corpo robusto em termos de descrição teórica. A primeira parte do livro, né, então, temas introdutórios, o que é avaliação, características, o processo avaliativo, os contextos. Depois, uma segunda parte, eu fiz questão de fazer uma revisão sobre as etapas do desenvolvimento ao longo da vida,
para a gente entender melhor como isso é importante na musicoterapia. Um capítulo sobre modelos, abordagens e orientações em musicoterapia dentro do contexto de avaliação, aspectos éticos e culturais e, obviamente, as pesquisas na área de avaliação. Aí depois o livro ele vai para uma parte bem específica de descrever, obviamente, os métodos, e depois ele vai para uma parte de análise, interpretação e conclusões, uma parte para comunicar e documentar os resultados, e aqui uma parte de outros temas, né? Então, formação, ensino e supervisão na área de supervisão. E eu escrevi um capítulo sobre avaliação no contexto da pandemia de Covid-19, desafios e soluções. Então, um capítulo dedicado todo a como avaliar os desafios de avaliar a partir da pandemia. Bom, pesquisas em andamento, eu quero conversar algumas coisas com vocês aqui dentro dessa lista. Então, primeiro, um estudo multicêntrico que estamos realizando na Dinamarca, de música, família e interação, que foi contemplado no financiamento internacional e é uma iniciativa da Prefeitura de Aalborg, junto com a nossa universidade, para oferecer não só musicoterapia, mas outras atividades como prevenção e promoção da saúde. Então, a gente está realizando um estudo multicêntrico para ver o efeito da musicoterapia, de atividades recreativas e de concertos na melhora da qualidade de relação familiar. Isso que a gente está vendo. Ou seja, a gente não partiu do pressuposto que nenhuma intervenção é melhor que a outra. A gente quer ver qual que se destaca mais. Então, a gente vai realizar esse projeto nos próximos 2 anos, mas que por conta da pandemia está um pouco parado. Então, atrasamos em meio ano o nosso cronograma. Nesse momento também, nós estamos realizando uma pesquisa na universidade, que é uma parceria com muitos autores do Brasil, para desenvolver um livro em português sobre as perspectivas teóricas e práticas da musicoterapia no Brasil. Então, a ideia é criar um livro que seja como um guia básico para que os musicoterapeutas no Brasil e em outros países possam ler teorias e práticas de musicoterapeutas brasileiros. Então, aqui tem a lista de todos os musicoterapeutas que fizeram parte dessa iniciativa. Então, o livro vai ser enviado para a editora agora em fevereiro, março. Então, provavelmente, já no primeiro semestre, a gente já vai ter essa publicação em português. Então, muito contente da Barcelona Publishers disponibilizar o espaço para a gente publicar em português sobre musicoterapia. Dizer também de uma outra pesquisa que está em andamento, que é a tradução e adaptação transcultural de uma escala específica para a área da demência, o MAIDAS, que tem até uma versão em português, mas agora uma versão adaptada para o português do Brasil. Então, todos esses colegas que estão aqui listados estão participando dessa pesquisa. Agradecer muito a eles pela parceria e a gente já vai disponibilizar essa escala em 2021. E ainda também uma outra pesquisa em andamento é o estudo da escala NCAP dentro das suas evidências de validade. Então, a gente vai comparar a escala NCAP com várias escalas. Lembrando que a escala NCAP é uma escala de musicoterapia, centrada na improvisação musical, principalmente para avaliar respostas e a interação musical. Ela é principalmente utilizada nas condições do neurodesenvolvimento. E o projeto de evidências de validade dessa escala, ele está sendo financiado, né, pela American Music Therapy Association, e tem o musicoterapeuta John Carpente como coordenador geral e eu como responsável da parte de método e da parte estatística. Então, a gente pretende já ter alguma coisa publicada no ano que vem. E além de comparar com várias escalas, como eu descrevo aqui, que são escalas bem conhecidas, ainda vai ser feita uma comparação com uma amostra de desenvolvimento típico para ver o quanto que o instrumento é sensível nessa parte. Bom, e dizer do outro projeto também, em andamento, que é a escrita de um livro, Musicoterapia e Autismo, um guia prático, que é um livro que já foi aprovado para ser publicado pela Barcelona Publishers. E a ideia é publicar, provavelmente entre o ano que vem e 2022, que é um livro que ele tem um foco em tentar descrever principalmente uma visão mais centrada na neurodiversidade e na pluralidade de modelos e intervenções, mas também com uma revisão histórica sobre musicoterapia e autismo em todas as partes do mundo, e não apenas nos Estados Unidos ou na Inglaterra, e também uma grande atualização das evidências sobre o tema. Ele é um livro muito prático, vai trazer escalas, como avaliar atividades, como trabalhar com diferentes métodos. Essa que é a ideia, a proposta do livro.
E aqui algumas pesquisas para serem iniciadas em 2021. Então, aqui eu trago 3 pesquisas, então quero compartilhar um pouquinho com vocês. A primeira é um livro que vai começar o seu processo de escrita em 2021 sobre estilos de ensino em musicoterapia. Então, esse livro visa descrever os diferentes estilos de ensino em musicoterapia de diferentes educadores, musicoterapeutas ao redor do mundo, para, obviamente, saber como que as pessoas ensinam em diferentes partes do mundo e também como que elas ensinam alguns tipos de conteúdos específicos, né? Então, eu estou como coordenador desse projeto e tenho a colaboração das minhas queridas colegas Katrina McFerrin, Triona McCaffrey e Sumati Sundar, que estão comigo organizando esse livro. Provavelmente ele vai ter a participação também do consórcio internacional de cursos de doutorado em musicoterapia do mundo, que é um consórcio que a Universidade de Aalborg faz parte. Dizer também, né, que o estudo de musicoterapia e autismo, que é um estudo multicêntrico ibero-americano com mais de 9 países, que ele foi paralisado por conta da pandemia, mas que a gente pretende retomar no ano que vem. E a primeira pesquisa relacionada a esse estudo multicêntrico vai ser, né, um estudo transversal ou uma enquete ou survey, como queiram, para perguntar para as famílias, para os musicoterapeutas, para profissionais de outras áreas, o que eles acham relevante que a gente avalie nesse estudo. A gente já sabe que as intervenções vão ser musicoterapia comportamental e improvisacional, mas a gente quer saber o que as pessoas imaginam que pode ser interessante avaliar como variáveis, né, ou como desfecho dentro desse estudo. E dizer também o terceiro projeto que vai ser iniciado no ano que vem, que eu estou escrevendo agora uma pesquisa sobre guidelines de como atender por musicoterapia virtual, ou se vocês querem chamar de musicoterapia mediada por TICs ou telemusicoterapia, ou seja, estabelecer critérios claros, desde a preparação, coleta de dados, análise, interpretação, estabelecimento de conclusões, comunicação e documentação dentro do processo avaliativo. Então, a ideia é fazer esses guidelines inspirado tanto no que já existe publicado de musicoterapia virtual, como nas diretrizes sobre avaliação em musicoterapia. Aqui eu trago algumas reflexões para vocês. A primeira delas é: eu fiz toda a minha formação de pesquisa ou como pesquisador no Brasil e digo sem problema nenhum que se não fosse o preparo de ter feito o meu mestrado e meu doutorado no Brasil, seria muito mais difícil. Eu acho que os programas de mestrado e doutorado do Brasil, eles preparam muito bem um musicoterapeuta para ser pesquisador. Eu tenho muito orgulho de ter feito todo o tempo a minha formação como pesquisador, ter recebido bolsa de mestrado e de doutorado, que fez com que eu pudesse dedicar mais tempo para os meus estudos. Então, eu me orgulho muito de tudo que o Brasil me deu. Em segundo lugar, a grande diferença de ser pesquisador fora do Brasil é que fora do Brasil a gente tem mais tempo para pesquisar. Eu já fui professor e pesquisador universitário no Brasil e admiro demais os meus colegas que, além de ter a obrigação de pesquisar, de publicar, precisam lidar com toda uma demanda burocrática que dificulta o trabalho do pesquisador. Quero dizer que uma das minhas intenções é cada vez mais estabelecer colaborações com instituições de ensino no Brasil para aproveitar toda a expertise de musicoterapia do Brasil e dizer que a musicoterapia do Brasil é uma das mais avançadas e, aliás, na área de musicoterapia e avaliação, o Brasil é um dos países que mais publica, tendo a Universidade Federal de Minas Gerais como a universidade que mais publica de musicoterapia e avaliação no Brasil e é uma das que mais publica no mundo, junto com a URGS, que estaria em segundo, né? Mas eu acho que nesse momento é importante que os musicoterapeutas pesquisadores que estão dentro e fora do país, eles têm que criar mais conexões. A gente precisa conversar mais entre nós. A impressão que eu tenho é que a gente está em diferentes ilhas e não conversa muito. Então, ainda bem que existem esses eventos para a gente se conectar mais. A gente precisa que mais musicoterapeutas brasileiros publiquem em outros idiomas, principalmente o inglês, porque dessa forma as pessoas vão conhecer toda a beleza do trabalho que a gente tem no Brasil. Acho que os musicoterapeutas que estão fora do Brasil precisam criar uma rede de compartilhar informações.
Nisso, a Associação Americana, ela vai muito bem, porque ela, dentro da Associação Americana, tem grupos de musicoterapeutas que se encontram com uma certa frequência para compartilhar os seus desafios por estarem fora do país, mas que também tem a participação de outros musicoterapeutas que estão nos seus respectivos países, né? Aliás, a Associação Americana organiza uma vez por ano uma mesa redonda só de profissionais que estão fora do seu país, ou seja, da América Latina ou de outros lugares, para dar um espaço interessante dessa forma, que é exatamente o que o Empente está oferecendo, um espaço para quem está fora do país, para que possa compartilhar suas experiências. Eu não sou João Batista, eu pensei em pegar Antônio Carlos em toda a vida. E dizer também para vocês que assim, gente, bom, eu já estou terminando para não terminar depois do meu tempo, e dizer para vocês que eu amo demais o meu país, eu amo demais ser brasileiro, me orgulho, mas também nunca vou deixar de dizer obrigado à Dinamarca que me abraçou como musicoterapeuta, como pesquisador, e que eu sinto muito orgulho de trabalhar lá. Então, meu coração realmente fica dividido. Então, eu queria publicamente agradecer ao meu país, ao Brasil, que me deu a oportunidade de estudar e ser musicoterapeuta, e hoje agradecer a Dinamarca, que me dá a oportunidade de ser um pesquisador e cada vez mais me dá a oportunidade de colaborar com outras pessoas e, obviamente, crescer como pessoa e como ser humano. Muito obrigado a todos. Obrigada, Gatina, palestra muito linda, obrigada pelas palavras iniciais. Eu sempre falo que a gratidão é a semente da abundância. Então, que essas sementes germinem cada vez mais na sua vida. E agora a gente vai ouvir a Letícia Dionísio, que vai também trazer a sua experiência. A Letícia é musicoterapeuta, mestranda em musicoterapia no Instituto de Música e Processos em Vitória-Gasteiz, Espanha. Bacharel em Música com habilitação em Musicoterapia pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. É também técnica em eventos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e possui também formação no modelo Dear for Time, né? Na turma 101. Introdução ao Dear for Time, pesquisadora nas áreas de musicoterapia e espiritualidade. Atua como musicoterapeuta em Portugal desde 2018, na área de gerontologia, demência e com crianças com atraso do neurodesenvolvimento. Também é colaboradora do projeto Musicoterapia Açores. Seja bem-vinda, Letícia, e vamos ouvi-la. Obrigada, Simone. Depois dessa apresentação, me resta só agradecer. E agradecer principalmente a PEMENG, né, que está na organização desse evento. Eu me lembro de poucos anos atrás, né, coisa de 3 anos atrás, a gente se juntando para criar a associação de Minas Gerais, e hoje a gente está aqui, a PEMENG, conseguindo idealizar e movimentar um evento tão importante da musicoterapia no Brasil. Então, mais uma vez, muito obrigada, PEMENG, pelo convite, por esse evento. Agradeço a Simone, que estivemos juntos durante a caminhada da graduação e pude me inspirar em toda a sua trajetória, em toda a sua garra para a sua formação. Muito obrigada mais uma vez. E, bom, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, para a gente começar a conversar. Depois de ouvir o Gatino falando, ouvir o Edinaldo falando, não sei o que me resta a dizer, mas a minha intenção aqui em compartilhar com vocês quando me convidaram para essa mesa para falar sobre esse tema, veio logo à minha cabeça algo muito parecido com o que o Edinaldo disse. O que as pessoas sempre me perguntam? E a outra coisa o que eu sempre pergunto quando eu vou em eventos, quando eu ouço outras mesas redondas. E é uma pergunta que eu sempre faço por que essa pessoa decidiu fazer isso? Qual é a motivação dela para fazer isso? O que levou ela a fazer isso? Então, como são perguntas que eu faço para mim mesmo quando eu estou em eventos assim, eu decidi começar a minha apresentação falando para vocês um pouquinho sobre isso. Então, como eu fui parar fora do Brasil? É uma pergunta assim que todo mundo, quando me conhece, gosta de fazer. Que é primeiro por um motivo pessoal, eu já estava a me formar e já ia vir para Portugal para viver aqui. E nesse meio tempo, enquanto eu estava concluindo a minha graduação, antes mesmo de me formar, antes mesmo de ter colado grau, né, eu recebi
no meu celular essa imagem. Eu tenho salvo até hoje, que é uma vaga de oferta de emprego aqui em Portugal, que foi enviada por uma pessoa muito querida para mim, que é um outro ponto importante que eu gostaria de trazer para vocês, é a importância, até o Gatinho tocou nesse ponto, né, da gente ter uma rede, a gente se conectar e falar um com os outros, porque essa imagem ela foi colocada num grupo fechado de empregos aqui de Portugal, mas foi parar lá no Brasil. E depois que eu já estava vivendo aqui, eu descobri que, na verdade, muitos outros colegas musicoterapeutas já profissionais também enviaram seus currículos para concorrer com essa vaga. Então, não foi fácil, foi uma vaga acirrada. E então, eu enviei o meu currículo para cá, que é um ponto que eu queria trazer aqui para os estudantes. Eu sei que está cheio de estudantes de musicoterapia aqui com a gente no evento. Que quando eu decidi sair do interior de São Paulo para ir para a UFMG para estudar lá, eu realmente fui para estudar musicoterapia. Então, tudo que tinha para fazer, eu fazia. Eu comecei a observar sessões de musicoterapia logo no primeiro semestre, eu fui bolsista, qualquer evento que tinha eu estava lá, porque eu realmente decidi aproveitar cada oportunidade que a musicoterapia me deu. E foi a partir dela, até essa semana eu publiquei isso no Instagram falando de como a musicoterapia abriu oportunidades para mim que eu jamais imaginei. E foi a partir do meu currículo, então, não aqui querendo me gabar, pelo contrário, deixando uma mensagem para vocês que a nossa formação faz diferença, principalmente a do Brasil, e o FMG tem o meu carinho por ter me proporcionado isso. Foi enviado para a instituição, que é a Associação Alzheimer Açores, que então meu coração então acelerou muito mais forte. Para alguns dos meus colegas que estão aqui na sala sabem o quanto eu amava e ainda amo, né, trabalhar nessa população, com essas pessoas. Então, quando eu soube que era para trabalhar com isso, nem tinha colado grau ainda, mas ia ter essa oportunidade fora, eu realmente fiquei muito feliz. Foi então que eu fiz a entrevista, via chamada de Skype, né? E então eu comecei todo o trâmite com a universidade para colar grau com antecedência, para fazer isso tudo para poder vir para cá para trabalhar. Então foram vários motivos que me trouxeram e me tiraram do Brasil, me trouxeram para cá para eu começar a minha carreira profissional. Com isso, eu vim parar nos Açores. Para quem não sabe o que são os Açores, são um conjunto de ilhas, é um arquipélago de 9 ilhas, do qual eu vivo na Ilha de São Miguel, que é a maior ilha, atualmente cerca de 130 mil pessoas. E nós estamos no meio do Oceano Atlântico. Então, depois vocês podem ir ao mapa, coloca lá Açores, vai diminuindo, 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 e você vai ver os Açores lá, bem no meio do Oceano Atlântico. Eu vim parar aqui. E aqui já tinha a doutora Marisa Raposo, que é minha amiga pessoal e colega de trabalho, que estava trabalhando nessa instituição, e foi ela quem colocou essa vaga de emprego, porque ela iniciou o doutorado dela e ela precisava de horas para poder fazer o seu estágio, então precisava de algum profissional lá para não perder aquilo que ela tinha conquistado dentro da instituição como uma musicoterapeuta. Foi então que ela me convidou para fazer parte da Musicoterapia Açores, que tem por objetivo, né, a ampliação da musicoterapia aqui nos Açores, porque até então, desde 2010, ela era a única musicoterapeuta no arquipélago, e ainda, imagina, em São Miguel, ela era somente ela, para divulgar também a musicoterapia nos Açores, porque a gente unia as forças. E com isso, por último, foi um workshop, né, vários workshops que a gente fez de conscientização e sensibilização aos pais e profissionais de saúde. O fato da gente falar de musicoterapia no Brasil, que é um país onde a gente tem bastante musicoterapeuta espalhada, a gente ainda escuta música o quê? Vocês imaginam numa ilha, no meio do Oceano Atlântico, onde tinha uma única profissional que só trabalhava em poucas instituições. E ela ainda foi muito guerreira, e ela ainda é muito guerreira, ela é uma querida para mim. E ela conseguiu desenvolver todo esse trabalho aqui na ilha. Então eu vim para somar e fiquei muito feliz dela me convidar para fazer parte do projeto da Musicoterapia Açores. E hoje eu estou junto com ela aí nessa colaboração e a gente é cada vez mais acreditando na musicoterapia com a comprovação científica, né, dela aqui nos Açores e cada vez mais evitar o intrusismo profissional, que é como eles chamam aqui em Portugal. E com isso, já chegando aqui, fui trabalhar. A partir da minha prática, que é uma coisa que eu queria voltar aqui rapidinho, todas as minhas pesquisas até esse momento surgiram sempre de alguma coisa que eu observei durante a minha prática. Então, eu estava aqui trabalhando e eu a minha colega, a Marisa, ela sofreu um acidente de carro e ela pediu para eu substituir ela nas sessões.
de algumas crianças com autismo. Então, eu fui substituí-la. E nesse processo, eu comecei a observar algumas coisas, fui anotando. Foi até então que a gente aproveitou aquele evento nas nuvens, eu acho que quem é da UFMG conhece, que é um evento online, onde a gente consegue escrever um artigo e enviar um vídeo. Como a gente está longe, né, de uma maneira a gente conseguia participar. Foi então que a gente decidiu escrever esse relato de experiência, falando sobre a transculturalidade na musicoterapia. Que no ano de 2018, que foi quando a gente escreveu esse artigo, até então a gente não tinha encontrado nada sobre a musicoterapia nesse sentido, da transculturalidade, mas hoje já se tem, principalmente nos eventos, né, mundiais de musicoterapia, esse assunto ele sempre volta para ser debatido. E com esse relato de experiência foi muito interessante, porque a gente conseguiu ver o seguinte, que a música é essa linguagem universal. É muito, na teoria, né, a gente sempre fala isso, inclusive uma das coisas básicas, né, quando a gente vai explicar o que é música dentro da musicoterapia, que ela é essa linguagem universal, ou seja, onde a gente chegar, a gente consegue se comunicar. Mas o Edinaldo também, no início da sua fala, já deixou isso também claro, que isso é uma coisa que acontece quando a gente está num país diferente. A gente precisa aprender esses ritmos, a gente precisa estar ali aberto para isso tudo. Então, apesar da música ser essa linguagem universal que comunica, que consegue chegar até o outro, há suas diferenças culturais, né? E que nós, como profissionais, precisamos correr atrás. E aí, teve a diferença dos instrumentos e até mesmo de nomenclatura, porque eu cheguei e falei, estava a tocar, toca o pandeiro, e que é a pandeireta. E a gente usa muito a cabaça, cachixi, a gente usa muitos instrumentos recicláveis também. E aqui não tem, onde eu estava trabalhando, né, não tinha esse tipo de instrumento, então eu sentia falta de algumas coisas. Outra coisa também que a gente conseguiu ver, que está escrito nesse artigo, é a respeito das onomatopeias, né? Que aqui, quando eu estava a dizer para a criança numa canção, por exemplo, era o tum-tum, toca o tambor. E aqui era pum-pum ou pam-pam. Até as onomatopeias são diferentes. Apesar de ser a mesma língua, ser o português, também tem essas diferenças. A outra coisa é o reforço. A gente sempre, quando quer dar um reforço, uau, que legal, parabéns. E esses reforços não funcionavam muito bem, porque aqui, por exemplo, legal é fish, então é muito fish. Então, tive que também aprender qual eram os reforços, porque o reforço que eu estava a utilizar não tinha esse efeito. Mas, em compensação, outra coisa que a gente conseguiu observar que foi muito interessante foi o aumento da atenção sustentada na sessão. Se tratando de uma criança, né, com transtorno do espectro autista, que tem essa dificuldade, foi algo muito interessante que a gente conseguiu perceber. Devido a essa curiosidade pelo sotaque, eu conseguia captar mais a atenção das crianças. Então, a gente conseguiu relatar isso. Para quem quiser ler o artigo na íntegra ou ver o vídeo onde a gente fala e mostra também as músicas e fala isso com mais calma, tá tudo nas nuvens, mas assim que eu terminar a apresentação, eu vou colocar aqui no chat para vocês também clicarem, para quem quiser ver na íntegra. Então, logo que eu cheguei, a gente já começou a esse tipo de pesquisa, que pensamos em mais à frente, agora aqui em janeiro, já vou fazer 3 anos aqui, a gente repetir esse estudo já com outros dados, com um simples relato, né? Mas que, para nossa surpresa, a gente até ganhou o prêmio desse evento no dia da apresentação. E aí, com isso, eu sempre quis dar seguimento, né, aos estudos. Então, terminei a graduação, quero fazer um mestrado. E aí, eu descobri que o mestrado aqui é o seguinte, o mestrado é que te torna musicoterapeuta. O profissional aqui, ele tem uma formação de base, ou seja, ele é enfermeiro, ele é professor de música, ele é fisioterapeuta, ele tem uma formação de base e para se tornar musicoterapeuta ele faz um mestrado. Mas eu já era musicoterapeuta, então eu não queria fazer um mestrado para me tornar musicoterapeuta. Foi então que eu comecei a pesquisar, comecei a conversar com muitas pessoas, uma delas, inclusive, é o Gatinho, que está aqui. E ele até fez um vídeo que está disponível no perfil dele do Facebook, uma live num dia, a falar sobre as universidades tanto de Portugal quanto da Espanha, sobre as universidades que ele sabe do curso de musicoterapia, do mestrado. E foi ali que ele tirou mais as minhas dúvidas e foi quando eu decidi, então, realmente fazer um mestrado na Espanha, que é no Instituto MEP, né, em Vitoria-Gasteiz, no norte da Espanha. Só que isso requer algumas coisas, que antes de eu falar do que requer, essa aqui é a minha turma, e duvido vocês descobrirem onde é que tem mais uma brasileira aí. Que, para minha surpresa, quando eu entrei
também tinha outra brasileira que tinha ido viver lá em Vitória Gasteiz para fazer o curso. É essa que está com o violão na mão, com certeza. O brasileiro está sempre com o instrumento na mão. E a Ana, ela fez a pós-graduação no Rio de Janeiro. Então, a gente foi muito incrível quando eu cheguei e vi ela lá. Alguém que fala a mesma língua que eu, a gente pode se unir. Então, foi algo muito, muito interessante. Que aqui eu já puxo um ganchinho que brasileiro, gente, tem em tudo quanto é lugar. Até na ilha, no meio da Oceania, tem muito brasileiro. E isso é muito incrível, desde que a gente, né, aproveite isso para o melhor. E aí, o que eu ia dizer é que há um investimento, tanto financeiro quanto de tempo. Saudades da UFMG, né, onde a gente estudava de forma gratuita e ainda tinha bolsa para poder estudar. Aqui a gente tem que fazer um investimento. E de tempo, porque como eu vivo na ilha dos Açores, eu teria que pegar um avião daqui para ir para Lisboa, 2 horas de avião, e depois de autocarro para mais 8 horas de ônibus, eu já trocando as palavras, de ônibus, de Lisboa até Vitória Gasteiz. Ou ir direto e fazer um investimento muito maior financeiro. Mas como eu já fazia isso de Minas para minha cidade anterior de São Paulo, gastava 10 horas de ônibus, 8 horas estava no lucro, né? Então, eu resolvi aceitar esse desafio para mim, para dar seguimento nos meus estudos. E foi então que eu falei, e o idioma? Espanhol. No Brasil, todo mundo sabe um pouquinho de espanhol. Mas o espanhol da Espanha, né? Como o Edinaldo disse, ainda tem o basco, que é para piorar ainda a nossa vida. Realmente foi uma coisa que eu tive que pensar e correr atrás. E tive que correr atrás mesmo. E aí, então, em 2019, foi quando eu entrei, fiz a prova, e como eu já tinha licenciatura em musicoterapia, eu já entrei logo no segundo ano, que foi muito bom, eliminar o primeiro ano, então já entrei no segundo ano. Atualmente, o Instituto MEP, ele é 2 anos e meio de formação, então já entrei no segundo ano e agora estou fazendo o meio, que entra nesse aspecto que é do estágio, né, no estudo, que era para formar, a gente tem que apresentar um estudo de caso, mas devido à pandemia, isso ainda está parado. Então, a gente precisa ir caminhando conforme o mundo está, né? Então, por enquanto, como eu quero fazer o estágio e a prática no hospital daqui, nos cuidados paliativos, que é onde eu quero continuar estudando para seguir no doutorado com pesquisa, eu estou aqui lutando ainda, tentando criar meios para conseguir entrar lá. Mas como a gente bem viu ontem, com a Elvira, quem estava aqui presente, conseguiu ver que entrar em hospitais é sempre uma grande batalha. Mas o musicoterapeuta não desiste, né? A gente já está habituada a lutar bastante, então... Estou crendo que logo, logo eu vou conseguir chegar lá e o ano que vem eu me formo. E, como o Gustavo disse, a Universidade do Instituto MEP, ele tem a parceria com a Universidade de Auburn, então depois que a gente se forma, a gente tem a oportunidade de defender na Universidade de Auburn o Master Thesis, né? E aí, quando eu decidi estudar, me abriram outras portas, que era uma coisa que eu queria trazer aqui mais uma vez um ganchinho para os estudantes de musicoterapia. Meu objetivo aqui hoje também é motivar muitos estudantes, coisa que não, na minha época não tinha, não dava para a gente fazer. Eu sempre lutei para que essas coisas acontecessem, como eu estou aqui, quero aproveitar. Quando houve o Congresso Mundial de Musicoterapia esse ano, abriu um edital para quem fosse estudante de musicoterapia. Eles iam dar 10 bolsas para o mundo todo e você tinha que concorrer. E eles, dessa maneira, você não ia pagar a taxa do evento, né? Você teria que arcar com a viagem e com a hospedagem. Então, eu fui, como eu estava estudando, eu consegui me inscrever e, para minha alegria e surpresa, eu chorei muito no dia, eu consegui ganhar a bolsa e, afinal das contas, devido à pandemia, ficou online. Até a Cláudia Zanini está aqui, que a gente estava na sala no dia. E aí eu queria trazer para vocês, porque vocês imaginam uma pessoa que saiu do interior de São Paulo, uma família simples, foi estudar numa universidade pública, porque não tinha condições financeiras, veio parar nos Açores com uma vaga de emprego e agora o nome dela aparece na abertura do Congresso Mundial de Musicoterapia, representando, claro, o Brasil, que foi engraçado, porque eu estudo na Espanha, sou brasileira, mas trabalho em Portugal. Então, eu acho que eles mesclaram aí 3 países num só para representar e foi bem interessante, porque aqui na abertura aparece meu nome, Letícia Borges, que é meu nome de casada, e foi mesmo uma coisa muito, muito incrível que eu quis trazer para vocês, para todos os estudantes, para motivar, para que vocês aproveitem cada oportunidade que a musicoterapia te dá, porque foi meu primeiro congresso mundial e eu pude estar em contato com muitas pessoas, e isso foi mesmo muito incrível, um marco para mim nesse ano. No meio de tantas turbulências, né? Realmente foi algo muito incrível.
E então, chegar um pouquinho mais na pesquisa, né, caminhando já para o final, que eu fiz a minha monografia da graduação no Brasil, e depois disso, eu e a minha orientadora, Marina Freire, querida Marina, nós decidimos transformar a monografia num artigo, né, para a gente publicar. Então, nós publicamos na Revista Brasileira de Musicoterapia, mas, como deve se esperar, e quem aí está árduo na pesquisa sabe bem disso, demorou cerca de 2 anos, ou seja, em 2018 eu mudei para cá, começando a vida, a trabalhar, a tentar desbravar aqui o caminho para abrir a musicoterapia nos Açores. E depois disso comecei a estudar e nesse caminho todo a gente tentando concluir o artigo. Então, realmente, pesquisa demanda tempo e demanda persistência, a gente não desistir no meio do caminho. E esse estudo que a gente fez da musicoterapia e espiritualidade, né, a música cristã no contexto musicoterapêutico hospitalar, veio a partir, como eu disse, da prática musicoterapêutica. Eu estava fazendo no último ano o estágio e eu comecei a perceber uma coisa e virei para a Marina, a orientadora, e falei: Marina, o que você acha disso? Eu percebi isso. Eu acho que tem alguma coisa aí. Ela falou: vai pesquisar. Foi então que eu fui na busca da literatura. Fui ver o que a literatura da musicoterapia me dizia, o que a literatura dentro da saúde me dizia, onde é que eu iria me embasar com aquilo que estava na minha cabeça. Fui tentar descobrir se isso realmente era uma indagação correta. E para minha surpresa, e eu fiquei muito feliz com isso, não tinha nada. Então vamos começar a falar sobre isso. Que foi sobre a musicoterapia e espiritualidade. Foi então que eu fiz questão de iniciar esse artigo falando e deixando bem claro as definições, né, de cada uma delas, que a espiritualidade tem a ver com nós pensamos o ser humano, que é esse ser bio, psíquico, social e espiritual. A espiritualidade tem a ver com a nossa busca pelo sentido de vida, pelo propósito. Já a religiosidade está ligada às práticas de uma religião. Então, são coisas distintas e esse olhar nosso como profissional da saúde faz toda a diferença. Então, isso me ampliou muito também como profissional, como pessoa, decidi pesquisar isso. E foi a partir disso que eu descobri o tema que eu realmente quero desbravar e quero continuar pesquisando, que eu tive uma ideia, então, me conhecendo, sabendo como eu sou, decidi criar, então, um Instagram, escrito Musicoterapia e Espiritualidades. Por acaso você está seguindo, sou eu, que tem como objetivo colocar citações científicas sobre a musicoterapia e espiritualidade. Eu já tinha que ler os artigos. Já tinha que buscar esse banco de dados. Por que não disponibilizar isso para as pessoas? Por que não fomentar isso? Então, a partir dessa motivação pessoal, eu utilizei uma ferramenta, né, hoje, que é o Instagram, para divulgar essas informações que eu sei que a maioria das pessoas não tem acesso e inspirar e fomentar as pessoas a pesquisarem e também ler o restante dos artigos, né? E para minha surpresa e alegria, eu recebi muitas mensagens das pessoas quando eu publico cada uma das citações, a me pedir o material por completo, a conversar e a gente bate um papo. E o meu objetivo depois é crescer com isso e a gente fazer mais coisas, grupo de estudo e tudo mais. Só preciso do tempo e dessa organização. Estamos caminhando para chegar lá. Mas foi a partir daí que também me ajuda a me organizar também como pesquisadora e não desistir, porque eu acho que a gente também tem que criar essas estratégias pessoais para fazer com que a gente se mantenha firme, né? Porque pesquisa, para algumas pessoas pode parecer fácil ou ser fácil, mas para mim, sendo muito realista, não é. Demanda de algo muito grande. Eu faço porque é necessário e é porque eu gosto, amo e quero cada vez mais comprovar a musicoterapia, ajudar a musicoterapia a se expandir. Mas demanda, com certeza. Então, com isso, eu queria trazer aqui algumas considerações finais sobre o que eu fui falando, que é uma realidade. Existem musicoterapeutas fora do Brasil, mas a gente não tem, né, uma estimativa de quantas pessoas são. A gente sabe que tem várias pessoas espalhadas, inclusive muitos musicoterapeutas vêm para cá, fazem o mestrado e depois retornam para o Brasil. Né? Saber os motivos pelo qual retornam pelo Brasil e por que não ficou, ou por que ficou, isso também fica a dica aí para uma futura pesquisa. Que é o que eu queria frisar com vocês, que pode ser difícil o processo de pesquisar, né? Mas é importante para o desenvolvimento profissional do musicoterapeuta. Não tem como, né, você só atender. Isso não faz parte, né? Nós musicoterapeutas temos outras demandas. E eu queria deixar essa frase motivacional aqui, que parece clichê, mas eu escrevi com todo o meu amor para vocês, que é: comece. Mesmo que seja com um relato de experiência. Se hoje é possível escrever um relato de experiência, escreva um relato de experiência. Isso vai te dar força para você conseguir chegar
mais para frente e tentar mais uma outra coisa maior, como um mestrado, como um doutorado, como uma revista com fator de impacto, né? Só que depois não pare. Você tem que prosseguir até o teu objetivo, que no caso aqui que nós estamos falando é a pesquisa. Porque a grande dificuldade é não parar, né? Não desistir no meio do caminho. A gente costuma desistir no meio do caminho. Eu tô falando isso por mim, não sei vocês, mas por mim. Eu realmente tenho que ter essa motivação de que eu descobri o meu propósito, né? E eu acho que isso aqui a gente se parece com o que o Gustavo Gatino disse, que a minha formação em musicoterapia no Brasil foi fundamental para que eu decidisse pesquisar aqui. Quando eu decidi fazer o mestrado na Espanha, eu realmente falei, para ser musicoterapeuta vai repetir tanta coisa. E para minha surpresa, não. Foi algo muito incrível, ampliou muito, 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 muito a minha visão. E até mesmo vim com essa visão europeia, né? Da musicoterapia, até mesmo de conteúdo, de leitura, tanto de material que no Brasil a gente não conseguia ter acesso, que eu consegui ter acesso, foi algo muito incrível que agregou para mim, mas a musicoterapia brasileira, a musicoterapia do Brasil realmente, não tenho o que dizer, é realmente muito incrível, nós somos demais, com certeza me preparou para ter esse olhar para a pesquisa, para ter esse olhar de indagar, de querer pesquisar, de querer saber o porquê. A gratidão aqui à Marina, à Verônica, a Renato, a Sibeli, aos meus professores e a todos que estiveram em volta. E dizer para vocês, então, que essas são as minhas considerações. Um pouquinho, tá aqui o meu e-mail, se vocês quiserem depois entrar em contato, conversar, o meu Instagram. E foi um prazer estar aqui com vocês, tentando motivar e inspirar. Dizer que é possível, sim, fazer pesquisa, por mais difícil que seja. E não importa a sua dificuldade, você realmente precisa só começar. Devagarinho a gente vai chegando lá. Muito obrigada, Letícia, pela explanação cheia de entusiasmo, né? Fica claro que você começa e termina, e com certeza é bem Caxias. Agora a gente vai às perguntas, não é? A gente já recebeu aqui algumas. A primeira pergunta é para o Gustavo. O Rogério Jales pergunta: você tem formação na área organizacional? Você tem atuado nesta área na Espanha? Espera um minutinho. A pergunta veio para o Gustavo, mas eu acho que é para o Edinaldo, né? É bom que vocês dois podem discutir sobre o tema. Você tem formação na área de organizacional e tem atuação nesta área aí na Espanha também? Como é o mercado aí? Grato e parabéns pela trajetória. Olá, Rogério, tudo bem? Nos encontramos ano passado no Encontro Ibero-Americano de Musicoterapia em São Paulo. Sim, eu fiz uma especialização na FMU, que tinha, e creio que já mudaram. Fiz uma especialização na FMU, que é de musicoterapia organizacional. E sim, atuo na Espanha. Fiz alguns trabalhos na Espanha e agora estou na Alemanha, já faz 4 meses, estou desenvolvendo um projeto numa empresa aqui, que estou fazendo musicoterapia tanto com os funcionários da empresa, como alguns clientes da empresa também. Então, estou com um trabalho com eles aqui durante o período de 6 meses, fazendo esse trabalho de musicoterapia organizacional, sim. E o mercado é o mesmo que no Brasil, né? Na verdade, pouca empresa conhece, assim, como no Brasil, pouca empresa conhece, não é tão fácil você abrir a porta, né? Mas é possível, sabe? É possível você conseguir desenvolver algum trabalho. Mas a situação da musicoterapia na Espanha é bastante parecida com a do Brasil, assim, ainda é bastante desconhecido por muita gente. Posso comentar, já que falaram no meu nome também, já aproveito, né? Com certeza. Não, eu queria agregar esse tema, porque a musicoterapia organizacional, como a gente entende no Brasil e na América Latina, é algo único, né? Porque mesmo o que tem se pesquisado de musicoterapia organizacional é mais o que eles chamam de team building, né? Que seria algo no sentido de motivar grupos, e eu sei que no Brasil isso vai muito além, né? Porque eu conheço colegas que no Brasil que trabalham mesmo de fazer terapia, né, com as equipes, e não apenas, né, no sentido de trabalhar com grupos, né? Então tem essa diferença. Tem alguma coisa de pesquisa nessa área nos Estados Unidos, alguma coisa na área também
na Austrália, mas ainda a literatura internacional nessa área é muito pequena. Acho até que o Brasil tem já muito desenvolvimento e seria muito bom que os colegas publicassem em inglês para que as pessoas tivessem acesso. Aliás, né, o tema em si de musicoterapia para grupos é algo pouco pesquisado, né, no mundo, né? A gente prioriza muito ainda, desde o início da história da musicoterapia, o trabalho de musicoterapia individual. Claro, a grande exceção, obviamente, a musicoterapia social e comunitária, que é uma exceção que já tem muito desenvolvimento, mas tirando a musicoterapia social e comunitária, parece que a gente olha muito pouco para os formatos de grupos e para as pesquisas de grupo, né? Então, eu acho que nisso o Brasil tem muito a contribuir. Ótimo. A gente tem mais uma pergunta da Miriam. Ela parabeniza pela mesa, agradece. E ela gostaria de saber sobre os parâmetros da escala MIDA para a musicoterapia e demência. Alguém tem essa informação? Uhum. Essa escala, ela é uma escala que ela é dirigida para os cuidadores. Então, assim, ela tem duas versões. Tem uma versão que é para o musicoterapeuta preencher e outra versão que ela é para os cuidadores, né? Então, ela avalia desde respostas cognitivas, né, de participação, memória, coisas muito básicas assim, que ela é como se fosse um checklist que é preenchido sempre ao final de cada sessão, seja pelo musicoterapeuta quanto pelo cuidador. E é interessante dessa escala, que ela é uma das escalas mais traduzidas em todo o mundo, né? Ela tem já versões em muitos idiomas, então é um instrumento muito usado e que também já tem as suas evidências de validade e confiabilidade. Eu posso acrescentar que eu uso essa escala, né? E ela é realmente muito prática. A gente geralmente às vezes vê as escalas e já é tanto papel, tanta coisa para anotar, para observar. E essa escala ela é muito prática, ainda mais nesse contexto, né? Da musicoterapia e demência. Então eu indico fortemente a usarem assim que for liberada aí com a validação da escala. Ela é uma boa escala e muito prática e muito simples assim de se utilizar e muito clara com os resultados assim. Ótimo. A gente tem mais uma pergunta da Nídia. Quais as principais dificuldades que vocês enfrentaram e se em algum momento vocês pensaram em desistir e voltar para o Brasil? E o que levou a superar caso isso tenha acontecido? Ela parabeniza e agradece por serem tão generosos e trazendo essa rica experiência. Acho que ninguém pensou em desistir. Não. Começo por mim. Acredito que, para mim, né, o mais difícil foi os primeiros meses de estar longe de todo mundo, de ter essa mudança, né, de clima, mudança de comportamento. E, principalmente, por exemplo, eu cheguei na Espanha em setembro e aí meu primeiro Natal eu passei sozinho, sabe? O primeiro Natal e o Ano Novo você passa sozinho, porque aqui na Europa tem essa coisa de que família, Natal e Ano Novo é só família, né? Não inclui amigos. Então, sim, para mim no começo foi bastante difícil, os primeiros 4 meses. E sim, desistir às vezes dá vontade de você desistir quando você encontra algumas dificuldades, algumas coisas, você, putz, volto, né? Porque é claro, tem muitas coisas diferentes, né, que você encontra aqui. E a motivação é porque eu realmente acredito na minha pesquisa, eu vim para cá, por isso vim para cá sem bolsa, sem nada, porque realmente eu acredito na musicoterapia, né? Eu acredito também, tenho isso como a Letícia falou, do propósito, sabe? Encontrei esse meu propósito e vendi tudo que eu tinha, né? Os instrumentos que eu tinha, tudo que eu tive no Brasil, para vir para cá, para fazer o mestrado e depois fazer o doutorado, sem bolsa, por conta própria, porque realmente acredito nisso. Então, às vezes que pensei em desistir, isso me trouxe muita energia. Ter esse propósito, acreditar realmente, tanto no meu trabalho, da musicoterapia, como na pesquisa. Isso. Vamos fazer na ordem ou quer falar você primeiro, Letícia? Tanto faz, não? Bom, é sempre importante lembrar, e eu tenho certeza que meus 2 colegas vão concordar comigo, que não é fácil.
pessoas não têm que pensar que mudar de país é uma brincadeira. É algo muito sério, é algo que exige planejamento, exige muito apoio da família, porque se as pessoas não te apoiarem, a gente desiste mesmo, não é nada fácil. Principalmente quem tem uma ligação muito grande com o país sofre mais. Claro, aquelas pessoas que já querem há muito tempo sair do Brasil, essas não tem problema nenhum. Agora, quem realmente tem uma conexão com o país é complicado, né? No meu caso, obviamente, as minhas principais dificuldades foram o idioma, né? Porque o dinamarquês é uma língua muito complicada de falar. Para começar, a minha principal dificuldade é conseguir dizer o nome dos meus alunos. Então, assim, eu faço o maior esforço que eu consigo dizer o nome deles, mas às vezes não sai com aquela pronúncia. Tem 3 letras novas no alfabeto e eu tenho que me virar da melhor forma possível. Para mim foi complicado também a questão do clima, porque a Dinamarca, no inverno, às 3 da tarde já não tem mais sol, só vai amanhecer lá para as 9, 9h30. Mas assim, gente, o que faz uma pessoa acreditar nas coisas e seguir em frente, isso na minha opinião, primeiro de tudo a pessoa tem que ter uma ideia muito clara do que ela quer, né? Por isso que eu recomendo muito para quem gostar de leitura de psicologia e desenvolvimento, que leia Albert Bandura, que fala muito, né, da teoria de autoeficácia, do quanto a gente consegue fazer as coisas a partir daquilo que a gente planeja na mente, enquanto a gente está direcionado para fazer algo. Então, são ideias que me ajudam bastante. E realmente, aí não é nada técnica, eu sou uma pessoa muito religiosa e eu acredito que, em primeiro lugar, para mim, ter muita fé e acreditar nas coisas é o que me move, assim. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Não é muito diferente, né? Compartilho de todos. Mas, como eu iniciei, né, falando, eu tinha um motivo pessoal já para me mudar de país e encarar emigrar, né? Mas, com certeza, não é fácil, até porque quando a gente vê as coisas acontecendo aqui e dizer, pô, no Brasil é tão mais simples, por que as pessoas estão complicando uma coisa simples? Mas é simples para mim, para minha cultura, para minha experiência, porque eu vivenciei. E então ter toda essa troca, o que foi fácil para mim foi que eu já tinha isso em mente. Então, é o que o Gustavo disse, qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo em querer sair do país, né? Você só não pode sair assim por sair, porque realmente as coisas vão ser mais complicadas. Então, no meu caso, como eu já tinha claro que eu queria sair, todas as dificuldades foram vindo aqui junto, mas tinha o apoio, eu acho que é outra coisa imprescindível, o apoio da família e principalmente, não posso deixar de dizer aqui como eu acredito é o meu propósito, aquilo que eu acredito que Deus tem para mim nesse momento, tenho muita fé nisso que eu estou fazendo, isso faz total diferença para a gente não desistir e acreditar que a gente vai conseguir viajar depois para ver a família, ainda mais estando numa ilha no meio do Oceano Atlântico, onde do nada começa a vir furacão e todo mundo do Brasil fica, você tá bem, você tá vivo, tipo, calma, se eu tô aqui. Então, é lidar com muitas dessas situações também, mas eu diria que não é fácil, mas como o Edinaldo disse, é possível, desde que você esteja muito, muito claro qual é o teu objetivo em sair do Brasil, mas aproveite o máximo do Brasil que você puder aproveitar, porque é maravilhoso, maravilhoso. A gente tem mais uma pergunta da Miriam. Mais uma vez, ela também parabeniza a todos vocês, como os milhões de congratulações e agradecimentos que estão no chat. E ela gostaria de saber se vocês já haviam estudado o segundo idioma ou se iniciaram os estudos tendo em consideração o país que vocês pretendiam continuar os estudos. Começo por mim. A questão do espanhol, sim, tinha estudado um pouco, tinha estudado 1 ano, mais ou menos, antes de ir para a Espanha, mas, como a Letícia falou, não é a mesma coisa, sabe? A primeira coisa é que na Espanha se fala espanhol, né? Na América Latina a gente fala o castelhano, né? Então, assim, muitas palavras mudam, muita coisa muda, que quando você pronuncia as pessoas não entendem. Então, tinha estudado um pouco, mas assim que cheguei, foi até uma obrigação da universidade me pediu para me se inscrever no curso de espanhol. Então, assim que eu entrei no mestrado, tive que entrar no curso de espanhol também. Isso. No meu caso, eu não tinha a mínima ideia, não sabia dizer uma palavra em
em dinamarquês, não sabia nada. Então foi chegar e ter aquela surpresa, tá, e agora, né? Claro, eu ainda não tenho uma fala fluente, me viro, que é o que importa, mas deixar bem claro que o governo dinamarquês oferece 4 anos gratuitamente para quem quiser aprender dinamarquês, o que é fantástico. Aliás, a Dinamarca ela tem um sistema de tudo, de educação, saúde pública, totalmente gratuito. Então, as pessoas me perguntam, pô, eu queria estudar lá, mas lá se fala dinamarquês. Eu digo, a gente vai aprender dinamarquês, ter toda a conhecida das pessoas em outro, mesmo que seja um idioma um pouco mais complicado, mas pelos acessos, por tudo que a gente tem direito lá, eu acho que vale muito a pena. Então, eu recomendo muito, né? Se eu tiver um filho, ele vai fazer aula de dinamarquês desde que nascer, assim, porque é uma coisa muito, muito importante, porque há muitas portas. Um país que tem, como é um país muito pequeno, ele precisa se conectar com outros países. Então, realmente, o idioma ainda é um desafio, mas que ainda bem a linguagem da música, as palavras, né, da teoria musical são muito parecidas com o português, então isso facilita bastante. Gustavo, eu me lembro que algum encontro de musicoterapia, logo que você ia para a Dinamarca, nós nos encontramos e aí você já tinha mudado seu celular e seu computador para o idioma dinamarquês. E eu lembro que você às vezes ficava assim, nossa, peraí que eu tenho que pensar o que é isso, porque você já estava se habituando com o idioma, não é? Então fica aí a dica, quem pretende fazer já muda pelo menos o computador e o celular para já ir se habituando com o novo idioma. Agora, Letícia. Eu tinha feito, quando eu fiz o técnico em eventos, eu fiz 1 ano de espanhol no técnico que a gente precisa, né, para aprender a se comunicar, para abrir eventos, oratória e tudo. Mas era tudo muito básico, quase que nada, foi com a cara e coragem mesmo. E eu fiquei muito, muito feliz com a minha experiência, pelo menos no Instituto MEP. Toda a turma abraçou assim e queria que eu falasse sem medo, porque nas 2 primeiras aulas eu não falava, eu ficava mesmo muito acanhada só ouvindo para aprender. E eles me estimularam muito a falar e queriam falar como é que é em português. E então essa troca me possibilitou muito tornar que era possível, né? Fui realmente bem acolhida, apesar de todas as questões culturais da Espanha. Essa turma, realmente, o pessoal de lá foi mesmo muito carinhoso, o Instituto MEP também me acolheu muito bem, e isso fez toda a diferença, mas sabia muito, muito pouco. Eu acho que... e assim que eu soube que eu decidi estudar, eu só assistia série em espanhol, ouvia música em espanhol, computador, celular, realmente se cercar de coisas para te facilitar, né? Senão o teu cérebro também não consegue fazer tudo sozinho, né? Você precisa mudar estímulo. De estímulo a gente entende, o musicoterapeuta entende. Então, a gente precisa colocar isso em prática na nossa vida pessoal também, quando a gente quer fazer as coisas. Ótimo. A gente não tem mais uma pergunta da audiência, mas eu tenho uma questão para a gente conversar mais um pouquinho nesse tempo precioso, né? Com 3 pessoas tão interessantes. A Letícia falou sobre as pesquisas que ela tem realizado e que muitas delas surgem a partir da experiência clínica. Eu, particularmente, né, acho que não sou considerada uma pesquisadora dentro de uma universidade. Eu fiz a 2ª graduação e realmente sou clínica. Literalmente clínica, respiro clínica e não penso em estender os meus estudos para mestrado e doutorado, mas, de certa forma, publico desde que entrei na área da musicoterapia em todos os congressos nacionais e alguns internacionais, sempre com essa base, algo que me chama atenção na clínica, algo que eu quero estudar, que eu quero ir mais além, não é? Que eu quero aprofundar, e eu acabo sistematizando esse estudo e levando em congressos da psicologia, da musicoterapia, a BNEP principalmente, que eu faço parte da comissão científica e já acompanho há muito tempo. Então, acho que essa dica que a Letícia deu é muito importante, porque mesmo que você não esteja dentro de uma universidade fazendo uma pesquisa acadêmica, né, a sua, enquanto o seu relato de caso, os seus achados, né, os seus insights,
sobre a sua experiência clínica, elas vão dar forma a talvez futuramente a outros estudos das pessoas que estão dentro das universidades, né? E aí eu queria saber uma dica que vocês todos, né, e também o Gustavo possa passar para o profissional clínico que às vezes fica tímido em publicar em congressos, né? E eu às vezes ouço em conversa com colegas tantos insights interessantes que eu penso, por que você não escreveu sobre isso para um congresso? E às vezes as pessoas consideram que isso não justifique, não tem um respaldo para a musicoterapia. E aí eu queria que vocês falassem sobre isso. Bom, eu acho que é um grande erro, um erro enorme, as pessoas acharem que investigação se faz só na universidade. Aliás, o que mais a gente precisa hoje dentro da área acadêmica são pesquisas de clínicos, porque apesar das palavras serem parecidas, elas não significam a mesma coisa. Não é só o pesquisador que faz pesquisa, o clínico também faz pesquisa. E pegando, por exemplo, a área da avaliação, que é a área que eu trabalho, hoje, né, depois dessa revisão que eu fiz por causa do livro, o que mais faz falta são publicações dos clínicos dizendo se as escalas, ferramentas são boas ou não, ou quais são os defeitos que elas apresentam. Porque quem muitas vezes está na universidade tem pouquíssimas horas ou nenhuma hora de clínica por semana. Então, a pessoa ela não tem o contato direto com a clínica. Então, o que a gente recomenda muito é que os clínicos procurem as universidades para dizer, tem uma parceria, isso é uma coisa ótima. Claro, não estou dizendo que tem uma obrigação de que as pessoas têm que fazer parceria com as universidades e publicar, não é isso. Só que eu acho que é mais fácil, se tem alguém já pesquisando e tem um clínico fazendo uma coisa interessante, vamos juntar as coisas. Aliás, deixando assim de uma forma bem resumida, tem dois tipos de pesquisa que os clínicos eles podem fazer e devem fazer que não precisam estar atrelados à universidade. Uma delas é que a gente chama de pesquisa heurística ou pesquisa em primeira pessoa, que é o clínico estudando sobre a experiência dele em primeira pessoa, contando sobre a prática dele, os sentimentos, tudo o que acontece, como se fosse um tipo de uma pesquisa diária, que é muito comum na área qualitativa. Então, esse é um tipo de pesquisa fundamental que a gente precisa. E também a gente precisa dos chamados casos clínicos, ou então, de uma forma daí um pouco mais rebuscada, os estudos de caso. Porque sem os trabalhos da clínica, seja casos clínicos ou estudos de caso, os musicoterapeutas da universidade não têm material para pesquisar, porque esses estudos que todo mundo acha o máximo, estudos controlados randomizados, revisões sistemáticas com meta-análise, tudo isso surge a partir de um trabalho na clínica. Então, é preciso que, primeiro, os clínicos tenham isso na sua autoestima. Não, a gente publica também, e que os pesquisadores também possam fazer essas parcerias, porque só assim a gente vai pesquisar algo relevante, porque às vezes eu não sei se o que a gente estuda na universidade é realmente o que o musicoterapeuta precisa. Muito bom, adorei a resposta. Alguém quer comentar? Sim, posso comentar que realmente isso que eu falo, você pode estar fazendo grande importância, principalmente se você quer seguir com o mestrado, que muitas vezes, se você tem publicação clínica, isso abre muita porta para você para o mestrado, sabe? Tanto mestrado como doutorado. No meu caso, tanto mestrado como doutorado, a primeira coisa que me perguntaram é isso, se tinha publicações, né? E minha primeira publicação em congresso que eu fiz justamente no e-mail, faz quase 6 anos, foi um estudo de caso meu na clínica, né? Então, antes de entrar no mestrado, antes de entrar no doutorado. Então, realmente ajuda muito. E como o Gatino falou, se na clínica a gente tem, quando trabalha na clínica, você tem essa dificuldade de sabe? De entrar em contato com os profissionais, com universidades, entrar em contato com pesquisadores que já estão usando essas ferramentas, essas escalas, para poder te ajudar, ou até mesmo como desenhar um estudo, como que montar isso. Porque, é claro, quando a gente está na clínica, a gente se foca muito na questão do paciente, né? E não sobra tempo de pesquisar, de ler, às vezes, de como que monta um estudo clínico, como que monta uma pesquisa. Então, realmente, pedir ajuda, perguntar ao pessoal que está fazendo, ou entrar em contato com universidades, que sim, é possível.
O meu é bem breve, mas só para dizer que isso é uma coisa que eu estou vivenciando agora. Eu ainda estou no mestrado, né? Como eu contei para vocês, mas a minha colega, a doutora Marisa Raposo, ela está no doutorado e ela está desenvolvendo um estudo muito incrível e ela precisava de dados. Então, ela me convidou para fazer parte da pesquisa dela, do qual eu estava atendendo os pacientes com o protocolo que ela tinha criado para conseguir que ela tivesse os dados. Era impossível, realmente impossível que ela conseguisse coletar tudo aquilo que ela precisava. Então, a maneira da pesquisa da seguinte foi convidando para fazer parte. Então, eu estava na clínica, tenho 5 anos, consigo cuidar, a gente vai contando. Então, dessa maneira também é possível fazer pesquisa. Você também colabora com alguém que está ali por trás, escrevendo, sistematizando, coletando esses dados. Então, também é essa maneira. Mas eu queria dizer aqui uma coisa para a maioria das pessoas, que pode ser o que eu passei, porque isso é muito recente para mim. Eu nunca achei que eu ia ser capaz de escrever um artigo. Até mesmo a minha monografia. Começar a monografia foi muito chorado e eu achava que eu não ia conseguir, que eu realmente não ia conseguir passar. Até que a gente, né, faz terapia, a gente descobre essas coisas primeiros mentais. Mas a segunda coisa é pôr a mão na massa mesmo. A gente põe a mão na massa, lê. Eu lembro uma vez que o Gatino falou isso nos primeiros eventos que eu fui. O musicoterapeuta não gosta de ler, né, porque tem preguiça, porque tá tudo em inglês. Até o Edinaldo falou, coitado, tá até em francês. Mas se é a nossa realidade, não adianta a gente reclamar. Se é inglês, vamos atrás. E tem que ser. Então, quando mais a gente consome, mais a gente lê, mais a gente busca, a gente começa a interiorizar mais o que é realmente essa pesquisa, quais são os tipos de pesquisa, e isso nos dá ânimo, dá essa injeção de ânimo de que é possível, né? Então, é só a gente, como eu disse a minha mensagem, só começar, persistir, que a gente vai chegando lá devagarinho. E só complementando o que a Letícia falou também, que se você enviar um artigo para uma revista e for rejeitado, envia para outra. E se for rejeitado, muda o que tem que ser mudado e manda para outra, não desiste. Né? Porque passa às vezes isso de você escrever um artigo, você enviar, e para você tá ótimo, e quando você recebe várias críticas, às vezes a revista tarda 2 anos para responder, e você não aprovado, você fica aí esse tempo um pouco triste, um pouco desmotivado, mas reescreve, faz as modificações necessárias e manda para a revista, sabe? Eu queria contar uma depois começar a realização do evento, por ter oferecido um workshop de escrita de artigos em musicoterapia. A gente precisa de mais iniciativas como esta. Então, agradecer ao Davidson por ter realizado essa atividade, porque a gente precisa escrever e pesquisar é prática. Qualquer coisa na vida você tem que praticar. Então, isso de ter esse exercício de escrita, de sistematizar as ideias, ele é extremamente importante, que venham outros eventos específicos para que a gente possa falar de escrita, como escrever um artigo, como escrever, né, um projeto, e pegando o gancho, né, em relação a isso que o Edinaldo colocou, né, de quando a gente recebe um não. A primeira vez que eu quis enviar um trabalho para apresentar num evento foi em 2006, quando eu era estudante, e eu mostrei para minha professora, ela disse, não envia isso não tá bom. O que eu fiz? Mostrei para outro professor, como eu sou cabeça dura, ele disse, tá bom, pode levar. Então, a partir daí, não parei mais. Se eu tivesse parado naquela professora, olha, não sei o que ia acontecer. Se a gente fosse pensar assim, ó, os 2 musicoterapeutas que mais publicam no mundo, não sei se vocês conhecem, o primeiro da lista, Michael Silberman, dos Estados Unidos, segundo, Christian Gold, da Noruega. Perguntem para eles se eles já receberam alguma rejeição. Aliás, um dia o Christian Gold ele deu uma palestra só mostrando textos das rejeições dos artigos que ele recebeu durante toda a vida. Então, aí, só para finalizar, musicoterapeutas que querem escrever artigo, eu acho que é fundamental que vocês também façam musicoterapia como pacientes, porque se vocês fizerem musicoterapia como pacientes, muitas vezes vai dar você a escrever, para entender todo esse processo de escrita e, obviamente, se colocar no lugar do paciente. É com certeza a sua forma de pesquisar sobre o que você vai ganhar um outro. Exatamente. Uma coisa que veio aqui a minha mãe estava falando, Gustavo, foi no encontro de pesquisa do Rio de Janeiro, que eu fui em uma das salas, estava ali a Regiane e a Marta Negreiros apresentando um trabalho que deu errado. Eu acho que todo mundo conhece esse trabalho, porque eu acho que elas já apresentaram nos eventos também. Elas publicaram um artigo para explicar o que tinha dado errado naquele projeto. Ou seja, a gente publica muito o que está certo, né? Mas o que está errado também, porque às vezes se você não sabe o que é errado, né? Como que eu vou saber como fazer certo? Então, se você não tem... A gente tem sempre algo que compartilhar, seja o que deu errado na tua pesquisa, o que deu certo. Depois até eu acho que o Gabriel Stanislau também chegou a publicar uma coisa parecida de um grupo de pais, quando ele fez a monografia dele. Enfim, a gente tem vários exemplos aí, tanto da musicoterapia no Brasil, quanto fora, né? Como o Gatino disse, que com certeza não foi de primeira.
Foram 2 anos para eu conseguir ter o último texto de aprovação da revista. Então, a gente chega lá, gente, não existe não. Bom, nós não temos mais perguntas. A sala B já terminou as suas explanações, então a gente não tem como migrar, mas Mas acho que alguém aqui disse que tinha uma pergunta, eu estou vendo mal. Eu vi isso no chat, alguém quer ligar o microfone e perguntar? Não, a pessoa pode abrir o microfone também. Pode abrir o microfone então, gente, mas aqui não apareceu não. Peraí. Se vocês quiserem liberar as câmeras também, pessoal, já estamos acabando. Vamos tentar se ver. Alguém pode fazer um print para a gente ter uma foto, né? De lembrança. Quem pode fazer aí? Liberar as câmeras. Isso, liberar as câmeras. Tinha mais alguma pergunta? Se vocês têm pergunta, libera aí o microfone e pode fazer para a gente direto. Pode fazer. Agradeço muito isso. Eu pergunto porque a gente tem uns pontos provavelmente pode ser dúvidas dos nossos estudantes. Mas uma diferença bem clara, que é musicoterapia, que é feito por terapeuta, que faz uma formação presencial, serviço de especialização, ou metade fora do meio, né, bacharelado, ou uma função de estado, uma oficina nova, em relação ao profissional que utiliza a música como forma terapêutica. Então, quando você se refere, né, ao uso da musicoterapia como uma técnica, o que a gente tem que se referindo ao uso da música como uma ferramenta terapêutica para objetivo terapêutico. Na musicoterapia, a gente tem um processo musicoterapêutico que é feito apenas pelo terapeuta. Então, é importante a gente fazer essa distinção, porque às vezes esse uso terapêutico da música e terapia e são coisas diferentes, porque a gente tem algo bem importante para atividade com os efeitos negativos da música. Então, assim, a formação musicoterapeuta é uma formação bem extensa e bem profunda, justamente para a gente poder oferecer o melhor recurso possível dentro do processo terapêutico. Então, aqui eu consigo é para mesmo formação presencial musicoterapia. É onde vai ter essa bom, você vai pesar um processo, às vezes, através da música, ele vai com certeza conseguir esse objetivo. Entendi. É porque eu senti uma distância e uma né? E às vezes eu faço esse antes para poder ir baixar mais domingo, que é real de campo, porque são os alunos de violão, de campo, e esse é o meu objetivo, eu vou para fazer uma terapia. E sem nada, assim, atenção ao conhecimento, para você estudantil, e aí assim, eu vejo que se eu fizer esse link, eu não consigo, não vou atingir nada, porque já tem estresse, e são pequenos estresses. Com certeza, essa dica do Gustavo é muito importante pensar que você se focado e se apaixonando pela área, você vai ficar cada vez mais consciente e vai continuar também seguindo na sua carreira, assim como de nós também, né? Não parando de estudar. Então, eu tenho um ouvido para você continuar a sua trajetória e nós estamos muito felizes com a sua presença aqui. Bom, eu queria trazer uma vez, é importante, a gente vai reconhecer que a gente vai caminhar. A gente é associado de indústria brasileira na Coban, e eles vão ter esse nome que tem usado, né? Para fazer assim, eu sou isso assim, assim, falou, essa gente vai ser de metodológica, como foi bom. Isso é muito importante. Eu acho que é mais assim. Você tem um chão importante de usar. Eu acho que não conseguimos subir, não. Em relação às publicações, é isso? Eu acho que o ideal seria... Pergunta minha, o ideal seria escrever um artigo, temos supervisor ou temos que fazer um valor aqui. Nós queremos uma pesquisa e pedir uma opinião dos outros escritores para em seguida enviar para alguma revista política. Eu acho que o primeiro passo é procurar supervisão. Eu acho que isso é fundamental. Aliás, tem vários terapeutas que fazem esse serviço de supervisão para quem deseja publicar. Eu acho que é um grande passo, porque são pessoas que vão ajudar a dar um formato para artigo, você qualquer forma de você realizar. E principalmente uma dica para outras pessoas que nós temos 2 revistas científicas de musicoterapia totalmente de acesso livre, que é a Revista Brasileira de Musicoterapia e a Revista Encantada, que vocês podem lá olhar as pessoas, ter uma ideia dos formatos, do que funciona, a partir dessa leitura e desse conhecimento, podem procurar auxílio, às vezes, uma coisa que podem fazer, perguntar para a revista, onde podem ser informações para entender esse método de pesquisa, para ter mais segurança, para ajudar as pessoas. A galera já está experimentando e tem uma vocação muito. Agora, não precisa agradecer, ela fez as brilhantes mãos, agradecer a todos que acompanharam e abriram muitos, né? Que são assim, mil agradecimentos e colocar para você. E eu me sinto muito honrada de participar desse momento, tentar agradecer, assim, artigo, comentário, eu tô muito satisfeita desse papo, chegar a então, tudo, vocês estarem todos juntos nesse colegiado, né? Boa noite a todos, muito obrigada, tchau. Olá, Mariana. Oi, professor. Muito bom você, Gustavo. Obrigado também a todos por falar, muito bom. Saudade de você. Vou nessa, gente. Um beijão. Até amanhã. Tchau. Valeu, Júnior. Abraço. Gente, Abraço. quem sair apaga a luz, tá bom? Achei que agora era hora do cafezinho. Para comer um pão de queijo, né, Letícia? Louca, Coffee break, gente. Pão de queijo eu como, mas um bom pão de queijo é diferente. Ei, Aline. O queijo daqui não é igual ao daí, o pão de queijo também não. Não é não.
Se alguém me perguntar o que eu mais sofro é para comer. Olha, para comer dá um desânimo. Já emagreci um monte. Ainda bem que você não falou isso na hora da palestra, né? Que senão ia ter gente querendo ir e gente querendo não ir.